Então, vamos começar a nossa aula. Hoje, nós temos, na minha opinião, um dos temas mais importantes da disciplina de vocês. Quando a gente fala de agressão cirúrgica, eu vou mostrar isso para vocês, que isso não é voltado apenas à cirurgia. A gente tem um componente, óbvio, específico para a nossa disciplina de cirurgia. Mas a resposta orgânica e metabólica é comum a todos os pacientes vítima de algum tipo de injúria, seja ela cirúrgica, seja ela clínica, seja mesmo psicológica. Vocês vão começar a entender isso. Então, hoje, nossa aula chama-se agressão cirúrgica, que já se chamou também resposta endócrina metabólica ao trauma ou resposta endócrina metabólica à injúria. O que eu preciso de vocês no final dessa aula? Reconhecer as alterações endócrino-metabólicas desse paciente vítima de trauma. O que influencia esse trauma? E como eu previno e trato essa repercussão causada pelo trauma. Então, mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui em cima, no bate-papo aqui, vocês entram e falam, ou aqui no cantinho aqui, vocês abrem o microfone e podem fazer pergunta à vontade em qualquer momento da nossa aula. Didaticamente, a agressão cirúrgica é dividida em 3 componentes. O componente primário, que é a agressão direta, o componente secundário, que é a resposta do meu organismo a essa agressão, e os componentes associados a essa agressão em relação à alteração da peristalse, ao paciente ficar imobilizado. Então, os componentes associados a essa agressão cirúrgica ou não do paciente. Esse slide, que é do nosso livro-texto, o GOF, ele resume bem o que acontece. Nós temos uma agressão cirúrgica. Deixa eu só mudar aqui o ponteiro. Nós temos uma agressão cirúrgica, que é a cirurgia propriamente dita. Os componentes secundários, que são as alterações causadas por esse componente primário, por essa agressão, e aqui o componente associado. Isso junto causa uma grande alteração do meio interno do paciente, ou seja, da homeostase do nosso paciente. E essa resposta, o organismo precisa assimilar isso. E agora eu tenho que entender se ele vai se recuperar e vai ter uma sobrevida depois disso. Veja bem, eu não estou falando da doença em si, eu estou falando do tratamento. Então, no meu tratamento, causa uma injúria tão grande no paciente que o dano que eu causo pode ser irrecuperável. E o resultado final é o óbito do paciente. Por isso que, quando a gente indica um procedimento cirúrgico, a gente tem que avaliar bem o nosso paciente. O tratamento dele é cirúrgico. Mas será que o meu paciente é cirúrgico? Se o meu paciente é um paciente frágil, talvez ele não suporte essa agressão cirúrgica toda. Existe alguma coisa que eu posso minimizar isso? Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, os componentes primários é a cirurgia propriamente dita, ou seja, é a ação das forças físicas no tecido. Ou seja, é o momento cirúrgico. Eu vou pegar um bisturi, uma tesoura, vou abrir o tecido, vou ressecar um órgão, esse paciente vai sangrar, eu faço uma lesão tecidual, depois eu vou tirar um pedaço de um órgão. Será que o que sobrou desse órgão é o suficiente para a função fisiológica do paciente? Então, eu vou lá e faço uma hepatectomia parcial. Será que o restante do fígado é o suficiente para produzir proteínas, para produzir fatores de coagulação, para sintetizar bile? Eu não sei. Então, eu preciso tentar identificar isso.
Então, isso é o componente primário. Será que o que eu vou ressecar do tecido é compatível com a vida? E o detalhe é o seguinte, isso é uma ação física, mecânica, direta, não é o principal. Não é o principal. O principal está aqui, ó, componente secundário à minha agressão cirúrgica. E vocês vão notar que, no decorrer da nossa aula, eu vou começar a mudar esse nome de cirúrgico. Uma hora eu vou começar a parar de falar de cirúrgico, porque não é exclusivo essa resposta secundária, principalmente essa alteração endócrina, não é exclusiva ao paciente cirúrgico. Isso vocês têm que carregar. Então, o paciente de unidade de terapia intensiva que infartou, o paciente da clínica médica que fez pneumonia, o paciente lá na pediatria que está desidratado, todos eles apresentam alterações endócrino-metabólicas. Então, vamos dar um exemplo. O paciente fraturou um osso. Simples assim. Então, vamos voltar aos primórdios. Então, nós somos os homens de Neandertais. E eu fraturei uma perna. Então, eu não ando. Olha só, o que vai acontecer? Eu vou ser devorado por um animal, eu vou ficar caído lá no chão e vou morrer. E seu organismo, seu tálamo, o seu estímulo de preservação, você tem que cicatrizar isso aqui o mais rápido possível. Então, o paciente precisa cicatrizar esse osso para ele voltar a caminhar, voltar a correr, voltar a caçar e voltar a fugir dos fatores de agressão dele. Então, o que acontece? No normal, a gente está acima do peso, aí resolve assim, não, eu preciso emagrecer. Aí você vai lá, se matricula na academia, primeira coisa que você faz é um exercício aeróbico, você senta lá na bicicleta, fica lá 30 a 40 minutos na bicicleta. Depois você vai fazer um exercício muscular com maior peso. Tudo isso no intuito de você perder peso. Quais são as minhas fontes energéticas? Normalmente eu tenho 3 fontes. Gordura, que é a minha principal reserva do meu corpo. A glicose, que é a principal fonte de energia, que fica armazenada através do glicogênio, principalmente no fígado, que você já aprendeu em fisiologia, que é o glicogênio hepático. E proteína, que ela produz energia, mas é uma substância nobre, porque eu preciso de proteína para o meu diafragma, para o meu músculo intercostal, eu preciso para respirar, por exemplo, eu preciso de proteína no meu coração, para o meu coração bater. Então, a proteína é essencial na minha vida. Então, a minha principal fonte de energia é o glicose, é o primeiro a ser usado, é o substrato de armazenamento, que é o glicogênio. Então, quando você vai lá na bicicleta e começa a andar, os primeiros 30, 40, 1 hora, você vai consumir o seu glicogênio. Você vai quebrar seu glicogênio, vai transformar em glicose, e esse glicose vai ser usado na energia. Só que ele é um armazenamento pequeno, um espaço curto de tempo. Então, já você vai começar a quebrar o seu intuito, que é a gordura. Você começa a fazer lipólise e produzir a gordura. E a proteína? Você não utiliza, a proteína fica quietinha lá, porque a proteína é uma estrutura nobre. Então, isso é a fisiologia normal do jejum. Então, eu vou consumir glicose, depois eu consumo gordura e quase nunca eu vou consumir proteína, a não ser que eu precise, eu fique em jejum durante um tempo muito prolongado. No paciente vítima de trauma, o seu organismo não quer saber. Ele vai produzir glicose. Então, ele vai lançar mão de todos os 3 meios de produzir glicose. Isso é, ele lança a mão do glicogênio, ele lança a mão da gordura e ele lança a mão da proteína ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, o glicogênio faz glicogenólise e ele vai produzir a glicose.
lipídio faz lipólise produzindo ácido graxo glicerol, que entra na neoglicogênese, e a proteína é quebrada em aminoácidos, produzindo os dois principais aminoácidos do trauma, que é a alanina e a arginina, que também entram na glicogênese, ou gliconeogênese, ou seja, formação de glicose através de um substrato não glicídio. Então, o trauma, guardem isso, o seu organismo vai produzir glicose de qualquer maneira. Ele não quer saber, ele quer cicatrizar aquilo o mais rápido possível. Depois ele vê o que aconteceu. Então ele voltou, andou, ele vai se alimentar de novo, essa coisa toda. Ou seja, a resposta à injúria ela é ótima para o organismo, porque ela cicatriza o mais rápido possível os tecidos. Porém, se essa agressão se perpetuar, você vai quebrar tanta proteína que agora você passa a ter efeito deletério. Então, a resposta endócrina metabólica ela é fisiológica até um limite. A partir desse limite, que ele começa a ser deletério para o organismo, ele passa a ser patológico. Então, isso que a gente tem que entender da nossa resposta endócrina metabólica ao trauma. Ela é fisiológica, ela é benéfica até o limite. O limite é quando a injúria do nosso corpo é demais. Como acontece essa resposta orgânica ao trauma? O meu hipotálamo secreta CRH, que vai atuar lá na minha hipófise, produzindo o ACTH, ou seja, o hormônio adenocorticotrófico, que vocês já aprenderam. Ele vai atuar na suprarrenal, produzindo o principal hormônio do trauma, que é um glicocorticoide, que é o cortisol. Então, isso tudo eu estou lembrando para vocês lá da fisiologia, da neurofisiologia, vocês aprenderam primeiro, segundo período. Então, deem uma olhadinha de novo no livro, no Guyton de vocês, tá? Para vocês relembrarem isso. Então, o principal hormônio do trauma é o cortisol, que é estimulado pelo ACTH produzido pela hipófise. O ACTH, então, que foi produzido pela hipófise, atuou lá na minha suprarrenal, liberando cortisol. Cortisol é o principal hormônio do trauma. Ele vai ativar os demais hormônios. Então, o que eu preciso? Vamos pensar. Primeiro, glicose. Eu preciso de açúcar, eu preciso produzir energia. Então, o cortisol, ele vai lá no glicogênio e quebra o glicogênio. Ele vai lá na gordura e faz lipólise, tudo por ação direta. E ele vai lá na proteína e faz proteólise, sozinho. E ele ativa os demais hormônios. Então, o que eu preciso? Que a glicose chegue lá. Se eu preciso de glicose, ele tem que fazer hiperglicemia. Então, eu não preciso de insulina. É a primeira coisa que ele faz, inibe a insulina. Então, o paciente com agressão, ele tem resistência insulínica. Então, ele vai diminuir a insulina. E vai liberar pelo pâncreas o principal hormônio hiperglicêmico, o glucagon. Então, ele diminui a insulina e aumenta o glucagon. Ele necessita de aumentar o metabolismo. Então, ele aumenta catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. E ele precisa aumentar o fluxo sanguíneo para essa área lesada. Então, ele tem que reter líquido. Então, central, ele faz a secreção do hormônio antidiurético, do ADH, e no rim, libera a cascata renina, angiotensina, aldosterona, aonde ele vai reter mais. Então, isso que a gente tem sempre que memorizar. O organismo quer ficar vivo. Para ficar vivo, eu preciso que aquilo cicatrize o mais rápido possível. Seja uma pneumonia, seja um acidente vascular encefálico, seja o que for que está agredindo o meu organismo. Então, ele precisa de metabolismo, ele precisa que líquido chegue na área da lesão para melhorar a cicatrização, para chegar em células de defesa na infecção.
E ele precisa principalmente do substrato energético, que é a glicose. Então, mais uma vez, mostrando aqui todas as alterações que você faz no seu organismo. Desculpa o slide em inglês, eu não encontrei um slide que mostrasse tão claramente para a gente como esse slide em português. Isso tem no nosso livro-texto também, mas não tem essa imagem bonita. Então, o pâncreas inibe insulina e vai estimular a produção do glucagon, principalmente. Então, aqui a gente está mostrando por que ele faz isso. Por que ele tenta fazer a hiperglicemia por todas essas 3 vias. Então, a gente sabe que a nossa principal via energética é o carboidrato. É o nosso carboidrato, tá? Só que olha o tempo que eu levo para ter uma exaustão em dias. Um dia você vai consumir todo o seu carboidrato, porque eu tenho apenas cerca de meio quilo num adulto rígido de 70 quilos. Enquanto proteína é a minha principal fonte, e gordura eu tenho em torno de 9 quilos. Então, vocês vejam isso. E olha quanto tempo que eu tenho para isso ficar, para ser consumido, para levar a exaustão e exaurir se eu não suprir esse paciente com nada. Se ele ficar em jejum, 40 dias ele ainda tem proteína e gordura, enquanto que glicose termina, o carboidrato termina em um dia. Então, é por isso que seu organismo lança a mão dos 3 substratos ao mesmo tempo. Lógico que isso aqui é para um próximo passo de vocês, onde vocês vão aprender que não existe só alteração endócrina metabólica. Existe uma resposta inflamatória mediada por mediadores inflamatórios, interleucina, calicreína, citoquinas inflamatórias no geral. Então, há um estímulo muito grande de um processo inflamatório. Por isso que a gente diga que o paciente tem uma resposta inflamatória sistêmica importante. Esse paciente fica, grosseiramente falando, inflamado. Ele tem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, assim como a resposta orgânica, ela é fisiológica até um limite. Acima desse limite, esse processo inflamatório começa a agredir o próprio organismo. Então, ele faz insuficiência renal, ele faz uma inflamação no pulmão, começa a fazer um edema, o paciente para de respirar, faz insuficiência respiratória. Então, ele pode agravar ainda mais o quadro do nosso paciente. Então, vamos recapitular um pouquinho isso tudo que nós estamos falando, que é uma coisa importante para vocês, e eu preciso que vocês vão no livro depois para entender. Você tem uma resposta orgânica ao... Olha como é que o nome já mudou aqui. Apareceu um estresse. Esse estresse faz com que o sistema nervoso central libere ACTH. O ACTH estimula a minha suprarrenal. A suprarrenal é um órgão muito importante no trauma. Ele libera um glicocorticoide, que é o cortisol. O cortisol é o principal hormônio do trauma. Ele é um hormônio que atua diretamente inibindo a insulina. Vocês sabem que a insulina coloca o açúcar no tecido e faz hipoglicemia. E eu não quero fazer hipoglicemia. Eu quero fazer hiperglicemia. Então, ele quela proteínas e gorduras. Juntamente com nossa cascata, renina, angiotensina, aldosterona e o hormônio antidiurético, a gente faz a reabsorção de sódio e, principalmente, água. Atua também na suprarrenal, liberando as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que fazem vasoconstricção periférica e esplâncnida para aumentar o fluxo de sanguíneo para áreas nobres, além de quelar proteína e gordura. E no pâncreas, além de inibir a insulina, ela estimula o principal hormônio que faz a hiperglicemia, que é o glucagon.
tanto pela via do glicogênio, tanto pela lipólise, quanto pela proteólise. Mostrando mais uma vez, tá, a nossa cascata, tudo que ele está fazendo, a liberação aqui, ó, mostrando os hormônios inflamatórios, desculpa, os mediadores inflamatórios. E aqui, olha só, agressão cirúrgica, trauma. Então, não deixa de ser agressão cirúrgica. Sepse, dor, choque, hipoxemia, acidose, hipotermia. Então, eu não estou falando mais só de agressão cirúrgica. Vários fatores que causam injúria vão causar exatamente a mesma resposta inflamatória, endócrina e metabólica no meu paciente. E é tão importante a magnitude dessa resposta inflamatória, tão importante, que ele inibe tudo que não estiver relacionado com hiperglicemia, com retenção de líquidos e com metabolismo. Exemplo, hormônio prolactina, hormônio luteinizante, tá? Então, produção do leite. Então, vocês já ouviram falar que a mãe nasceu neném, mas a mãe teve uma infecção no pós-parto e o leite da mãe secou. É verdade, o leite seca. Por que seca? Porque se a mãe teve uma infecção, ela vai ter que produzir aqueles hormônios todos que ela precisa para a resposta endócrina metabólica. O que não tiver relacionado com a resposta endócrina metabólica, ele para de produzir. Então, ele para de produzir leite. É a mesma coisa. Ela está sem menstruar há muito tempo porque ela teve pneumonia e ficou sem menstruar. Isso acontece mesmo. Tá? Por quê? Porque inibe o hormônio folículo estimulante. Por quê? Porque o hormônio folículo estimulante não está relacionado com hiperglicemia, não está relacionado com retenção de líquido para melhorar fluxo, não está relacionado nem com metabolismo. Então, eu não preciso, num paciente vítima de trauma que quer ficar vivo, eu não preciso que ela menstrue. Ela não precisa fazer filho nesse momento. Então, ela para de produzir. Lembra quando que eu falei da alteração psicológica? Aí acontece... Vocês estão lá na faculdade, de repente, vocês têm a nítida impressão, minha menstruação atrasou um dia, eu posso estar grávida. Isso gera uma agressão psicológica muito grande. E seu organismo responde com isso. Então, você vai fazer hiperglicemia, você vai reter líquido pela cascata renina, angiotensina, aldosterona, você vai edemaciar e você vai falar, meu Deus, agora que eu estou grávida mesmo, estou ficando toda inchada. E isso inibe ainda mais o hormônio folículo estimulante. Aí que você não menstrua mesmo. Aí você relaxa, vai lá na farmácia, compra um teste de gravidez, vai lá, faz o teste de gravidez, vem negativo. Aí você relaxa, diminui sua agressão, diminui a resposta endócrina e volta a produzir o folículo estimulante. 1, 2, 3 dias depois, a pessoa vai menstruar. Então, isso é evolução natural. Então, eu já te falei da agressão cirúrgica fazendo essas alterações, falei de patologias clínicas fazendo essas alterações, e agora eu falei um trauma psicológico, que a menina achando que estava grávida. Então, aqui, nessa tabela, nós temos um resumo. Então, tudo que não está relacionado com a resposta endócrina metabólica está alterado, está diminuído. Então, insulina, folículo estimulante, LH, prolactina. Tem uma pergunta aqui. Professor, quando eu medir a glicose do paciente, ela vai estar muito elevada através de eu confundir com uma possível pré-diabetes ou o consumo é maior que a produção? Não, está certíssima essa pergunta. O paciente faz hiperglicemia. Não é porque quando a gente tem essa dosagem de glicose, mas isso é em jejum. Quanto que é a glicose normal de um paciente? Abaixo de 100 com um paciente em jejum. Quando você se alimenta, ele faz hiperglicemia. Mas esse paciente vai ficar hiperglicêmico o tempo todo. Normalmente, ele fica entre 130, 160, sempre inferior a 200. Mas esse paciente fica hiperglicêmico. Inclusive, aqueles pacientes que têm predisposição a ter diabetes, eles podem desenvolver um quadro
de diabetes, o diabetes não insulino dependente normalmente, após um grande trauma, porque leva à falência daquelas células beta lá do pâncreas, porque é um estímulo muito grande dela. Pode acontecer sim, tá? Então, isso pode confundir. Professor, Oi? eu queria saber se todos esses eventos que você falou, eles visam a hiperglicemia, né? E se Perfeito. numa pessoa diabética, o corpo ele tem algum mecanismo de já perceber que essa pessoa está no estado hiperglicêmico e não faz esses eventos, ou ele faz do mesmo jeito e joga a glicose dela para 300, 400? Ele faz do mesmo jeito. E a glicose dele vai para 300 e 400. Ué, mas aí tem problema, não tem? Claro que tem problema. Então, esse é o controle. Então, o que a gente faz com isso? Vai controlando, vai fazendo glicemias, e eu quero manter ele hiperglicêmico, que eu sei que isso é fisiológico, tá? Então, eu quero manter ele ali em torno de 100, 150, evitando níveis muito altos dessa hiperglicemia, para evitar as complicações agudas da hiperglicemia. Lembra que eu falei que ele é fisiológico até um limite? Está aí o exemplo que você acabou de dar. E se ele ficar com 400 de glicemia? Ele vai fazer as complicações da glicemia de 400. Cetoacidose, coma hiperesmolar, vai fazer essas complicações. Então, a gente tem que controlar essa glicemia dele. Por isso que um paciente vítima de trauma, um paciente diabético, isso aí vocês vão aprender lá no 8º período, na aula de pré, a gente suspende, se ele usa insulina, eu suspendo a insulina dele, NPH de longa duração, e controlo ele com glicemias. Eu furo o dedinho, vejo a glicemia dele quanto está, quero manter em torno de 100 a 150. Acima disso, eu vou lá e faço uma insulina de ação rápida, tipo insulina regular, lispro-insulina, para controlar num espaço curto de tempo essa glicemia. Seu raciocínio está certinho, tá? Parabéns. Mais alguma pergunta? Professor, o paciente com síndrome de Cushing anteriormente ter uma resposta melhor ao trauma? Na verdade, não. Não. Você tem um limite. É igual o raciocínio da vitamina C. Se o paciente produz muito cortisol, ele está relacionado com a resposta ao trauma. Mas eu tenho um limite fisiológico para isso. É igual a vitamina C. Você falou, o cara está resfriado da vitamina C, que vitamina C melhora o sistema imune. Na verdade, ele não melhora o sistema imune. Eu preciso da vitamina C para ativação do sistema imune. Então, a normovitaminose C mantém seu sistema imune normal. Se eu tiver hipovitaminose C, meu sistema imune diminui. Mas se eu tiver hipervitaminose C, eu não tenho um hipersistema imune. Ele para ali, ele tem um limite. Essa vitamina C vai ser excretada na urina. Então, óbvio que eu tenho o problema das alterações do glicocorticoide da suprarrenal não é o excesso de produção, e sim o excesso. Não é o excesso de produção, e sim a ausência. Então, exemplo, paciente que toma corticoide crônico, então ele tem uma doença reumatológica, lúpus eritematoso sistêmico, e ele faz uso de um corticoide a longo tempo. Vocês sabem que o corticoide faz um feedback negativo e vai inibir a minha suprarrenal. E a diminuição do cortisol é importante. Então, esse paciente no pós-operatório é um dado importante quando você vai operar um paciente, é perguntar se ele toma algum medicamento. Porque se ele toma corticoide, eu tenho que continuar repondo corticoide no pós-operatório. Então, se ele toma um corticoide metilprednisolona oral de 20 miligramas, 40 miligramas oral, eu vou vou converter essa metilprednisolona num injetável, normalmente hidrocortisona, vocês vão aprender isso em farmácia, essas alterações, hidrocortisona em dose mais alta, para não ter uma inibição e ele não produzir o cortisol. Porque se ele não produzir o cortisol, a principal complicação que ele faz no pós-operatório é hipotensão refratária. Lembra da adrenalina e noradrenalina? Ele para de produzir. Olha só que complicação grande. Tá? Então, o paciente com Cushing, ele não tem uma melhora. O que ele pode ter precocemente é as alterações deletérias da agressão cirúrgica. Ok? Respondido?
Então, vamos lá. Quais são os hormônios, então, que estão aumentados? Estão aqui, ó, ACTH, porque estimulou o cortisol, o principal hormônio do trauma. Glucagon faz hiperglicemia. Catecolaminas aumenta metabolismo, vasoconstricção periférica, taquicardia, melhora fluxo. Hormônio antidiurético para reter líquido e aumentar o fluxo para a área lesada. Renina, angiotensina, aldosterona, nossa cascata, o mesmo raciocínio do hormônio antidiurético. Hormônio do crescimento, que é um hormônio metabólico, né? Você tem o hormônio do crescimento, é o clássico da criancinha, que atua lá nas epífises para a criança desenvolver e crescer. Porém, ele também tem uma ação metabólica, atua estimulando glândulas. Tá? O que está diminuído? Aquilo que não tiver relação com metabolismo, com retenção de líquido, tá? E com hiperglicemia. Então, insulina é o principal, a insulina está sempre baixa. Folículo estimulante, luteinizante, prolactina, tudo isso para de produzir. O mais interessante é isso. Inalterado. Esse agora vocês têm que prestar atenção. T3, T4 e TSH. Mas hormônio tiroidiano, como é que a produção do hormônio tiroidiano pela minha tireoide pode estar inalterado? O professor está falando o tempo todo que tem que aumentar metabolismo e fazer hiperglicemia. Se tem que aumentar metabolismo, por que a tireoide não está produzindo mais hormônio tiroidiano? Por um motivo simples. Seu organismo é tão eficiente que você já tem uma reserva grande de hormônio tiroidiano circulando. Você lembra que os dois principais hormônios circulantes são T3 e T4. T3 é o hormônio ativo. T4 é o hormônio, alguns livros menos ativo, ou muitos livros falam, é um hormônio inativo, ou seja, T4 é o hormônio de reserva. Então, quando eu tenho uma agressão cirúrgica ou um trauma no geral, a produção de T3 e T4 pela tireoide está inalterada. Porém, na periferia, T4 está perdendo uma molécula de iodo e sendo convertida a T3. T3, que é o verdadeiro hormônio tiroidiano. Ou seja, a produção não está aumentada. Porém, na periferia, T4 está sendo convertido em T3 e T3 está aumentado. Mas não pela produção, pela conversão na periferia de T4 em T3. Então, isso é um dado importante. Oi? Mas periferia você ainda fala na tireoide, né? Porque a conversão ainda acontece na tireoide, não é? Não, a conversão mesmo é na periferia do seu organismo. É microcirculação que você faz. Você faz até algum grau de conversão na tireoide, mas principalmente na periferia. Não é só na tireoide que você faz a conversão. Esse é o Eu não sabia disso, não. Viu? Mas aprenderam mais alguma coisa. Aprendendo alguma coisa. Valeu, professor. Um abraço. Vamos lá, cadê? Ok? Então, terminamos a principal parte da nossa aula. Próximo, alterações hemodinâmicas. Claro que existe alteração hemodinâmica. Você está operando, o cara está sangrando, está tendo a injúria, faz vasodilatação de acordo com infecção. Então, o paciente faz manifestações hipovolêmicas, tanto por aumento da vasodilatação, que pode não ser compensada por adrenalina e noradrenalina, tanto por perda provocada pelo próprio procedimento cirúrgico. Infecções, que vocês já aprenderam, tá? Não, é a próxima aula de vocês, infecções cirúrgicas. Vocês vão ter essa aula agora semana que vem com o professor Ali. Mas a própria abertura da cavidade abdominal, abertura da continuidade do tecido, então aquele tecido exposto faz com que as bactérias entrem no tecido e causem infecção. E lembra que eu falei do excesso da resposta endócrino-metabólica inflamatória? Isso pode levar, vocês vão ter uma aula específica disso, quando vocês estiverem lá no 8º período em terapia intensiva, vocês vão ter uma aula sobre disfunção orgânica múltipla ou falência orgânica múltipla.
O que acontece? Seu organismo libera mediadores inflamatórios, citoquinas, leucotrienos, fator de necrose tumoral. Então, liberam vários mediadores inflamatórios. Então, vamos dar um exemplo. O paciente tem uma infecção causada por Escherichia coli. Então, seus leucócitos vão lá migrar para destruir aquele tecido, aquela bactéria, e os mediadores inflamatórios vão junto para potencializar essa resposta. Já, a resposta, a infecção está tão grave e seu organismo está produzindo tanto mediador inflamatório que esse mediador inflamatório começa a fazer confusão. Já uma fração proteica, por exemplo, da Escherichia coli, é semelhante à proteína do alvéolo, uma fração proteica do alvéolo. Então, sua resposta inflamatória agride a bactéria e agride o alvéolo também, o alvéolo pulmonar, e ele vai fazer alveolite, faz pneumonia. Aí aquela área que fez a agressão no alvéolo faz um edema e não consegue ter uma troca gasosa efetiva, e o paciente faz insuficiência respiratória. Já sua resposta inflamatória começa a agredir o néfron, porque uma proteína do néfron também era semelhante à bactéria, e esse paciente faz insuficiência renal. Então, aquele limite que era fisiológico passa a ser patológico. E essa é a principal causa de óbito no paciente grave. Então, o cara está grave no CTI, do que ele morre? Ele fez infecção, ele morre do quê? Ele morre de disfunção orgânica múltipla. Ele morre da resposta endócrino metabólica inflamatória à injúria. Entenderam a importância da resposta endócrino metabólica? Então, ela sozinha ela tem um limite. Ela quer ir para recuperar o paciente o mais rápido possível. Porém, essa agressão pode ser tão grande, que leve à disfunção orgânica múltipla e óbito do seu paciente. Não, voltei o slide. Componentes associados. Alteração do ritmo alimentar. A anestesia faz um bloqueio neural para você não sentir dor, mas a peristalse também precisa de estímulo neural. Então, a peristalse diminui. Eu posso ser obrigado a ressecar uma porção do intestino e essa peristalse começa a demorar mais tempo ainda para voltar. Esse paciente vai ficar deitado, acamado no leito. Se ele está acamado, ele pode fazer trombose dos membros inferiores e aquele trombo da panturrilha desprender e ele fazer embolia pulmonar, é uma outra complicação. E, além do que, o paciente no tubo, o paciente febril, ele começa a perder eletrólitos, a perder mais líquido, que não pelo rim exclusivamente. Então, esses pacientes começam a fazer alterações hidroeletrolíticas, também ácido básico, decorrente secundário ao trauma cirúrgico. Como é que eu previno isso? Então, isso é um ponto importante. Destruição dos tecidos. Como é que eu previno a destruição dos tecidos? Então, você planejar bem sua cirurgia, não ressecar mais tecido do que o necessário. Vocês vão aprender hoje, acho que a turma A vai se divertir lá da técnica cirúrgica. A gente começa hoje sutura, vai aprender ponto separado. Então, a gente vai falar lá, para dar ponto, o ponto não é apertado. A gente tem a nítida impressão que a gente tem que apertar o ponto, porque é meu ponto, a minha obra de arte que vai cicatrizar o tecido. Na verdade, não é. Eu vou aproximar o tecido para a cicatrização, que vocês aprenderam em cura das feridas, aprenderam lá na patologia, aquele processo cicatricial vai vedar a minha ferida. Então, se eu apertar muito ponto, eu comprimo a vascularização e eu dificulto a minha cicatrização. Alterações hidroeletrolíticas, você tem que repor volume. O principal parâmetro de uma reidratação adequada é diurese. Então, se precisar, eu tenho que fazer um cateterismo vesical, passar uma sonda pelo pênis do paciente para monitorizar. Aquela alteração metabólica, então, ela tem um limite. Então, agora, vocês vão ter essa aula, a penúltima aula do módulo de vocês, vias de acesso à cavidade abdominal, aonde a gente vai falar da cirurgia laparoscópica, que a maioria já ouviu falar, que é aquela cirurgia que você não opera pelo corte.
você acessa a cavidade abdominal por pequenos furos, que a gente chama de portais. Então, você opera dentro da barriga e não abre a barriga. Só de eu não ter o corte, eu diminuo muito essa agressão cirúrgica. Então, a recuperação de um paciente submetido a uma cirurgia minimamente invasiva é muito melhor do que um paciente submetido a uma cirurgia pelo corte, uma cirurgia laparotômica. Então, essa foi a grande evolução da cirurgia dos últimos anos. Foram as cirurgias minimamente invasivas. Quando eu falo cirurgia, porque não existe só laparoscópica. Você faz procedimentos endoscópicos, passa aparelho pela boca, vai lá dentro do intestino, resseca pólipos, resseca lesões tumorais iniciais, sem a necessidade de laparotomias de grandes cirurgias. Prevenção de infecção. Prevenção de infecção, vocês aprenderam na nossa primeira aula, que é uma das aulas mais importantes, asepsia e antissepsia. Tá? Uso de antibióticos bem empregados, quando indicados, mas principalmente os cuidados de asepsia e antissepsia que vocês aprenderam. Paciente tomar banho na véspera, tricotomia feita no ambiente cirúrgico, tá? Você usar luva, que vocês já aprenderam a colocar luva, botar o dedão primeiro, tá? Botar capote. Campo cirúrgico, os cuidados de asepsia da pele, tanto do paciente quanto do profissional que vai trabalhar. Tá? Então, esses são os principais mecanismos de prevenção da infecção. Então, aqui, no nosso livro Gorff também, ele faz um quadro que é um resumo das prevenções e das suas consequências que nós temos. Tá? Então, a gente tem um trauma cirúrgico. Esse trauma causa alterações metabólicas, então esse paciente consome proteína, ele consome para produzir glicose, então esse paciente necessita alimentação o mais precoce possível. Então, uma das coisas que é discutida hoje, antigamente o cara ficava com jejum de 12 horas antes de operar, hoje esse jejum para líquido diminuiu para 2 horas apenas. Tá? Com resíduo em torno de 6 a 8 horas, mais líquido 2 horas. Se o paciente não consegue alimentar pela via oral, quer dizer, pela via enteral, é indicada uma suplementação parenteral em casos selecionados, não é usual fazer isso. A indicação da nutrição parenteral, quer dizer, aminoácidos direto na veia do paciente, normalmente em veia profunda. A única indicação hoje da parenteral é quando você não tem a via enteral patente. Paciente, eu sei que faz alterações pulmonares, então fisioterapia respiratória. O paciente deambular precocemente, isso é um dado muito importante, que está aqui, a mobilização precoce. Antigamente, achava que o paciente não podia levantar cedo, porque tem ponto na barriga, meus pontos iam abrir tudo. Hoje a gente sabe que isso não existe. Tá? Paciente andando precoce, isso é muito importante. Primeiro que ele vai mobilizar o membro inferior, diminuir muito a chance dele fazer trombose venosa profunda. Se ele não faz trombose venosa profunda, ele não faz embolia pulmonar. Ele deambular, ele vai mobilizar aquelas secreções pulmonares, diminuir a chance dele ter pneumonia. Diminuindo a agressão cirúrgica. Como é que eu faço isso? Alimentação precoce para repor, cirurgia minimamente invasiva, analgesia importante do paciente, porque a analgesia, porque o paciente com dor libera adrenalina e noradrenalina, que tem relação com a agressão cirúrgica. Técnica cirúrgica apropriada. Tá? Então, não ressecar mais do que é necessário, não traumatizar, manusear delicadamente os tecidos. Asepsia e antibiótico terapia ou profilaxia, quando bem indicado. Cirurgia não é sinônimo de antibiótico. Isso, por enquanto, eu só quero que vocês guardem isso, não precisam guardar mais que isso. Tá? Então, cirurgia não é sinônimo de antibiótico. Repor o volume do paciente, evitando grandes volumes para ele não fazer edema, nem pouco volume para ele fazer injúria tecidual, para fazer isquemia tecidual. Então, você tem que manter esse paciente normovolêmico, nem hiper, nem hipovolêmico.
Ok? Dúvidas? Espero que vocês tenham. É uma aula complexa, é uma aula mais de fisiologia do que propriamente dita de cirurgia. A tema é a agressão cirúrgica. Tá? Só para mostrar para vocês, o nosso livro-texto é o GOF, que é o de técnica cirúrgica, nesse capítulo 13 e 14. A gente procura, com exceção do Schwartz, que vocês não têm, que a gente colocou o capítulo até no AVE, a grande maioria das nossas aulas a gente tira do GOF e procura seguir o roteiro do GOF. Um livro que é muito bom, que também está lá na referência da nossa disciplina, é o Seibston. O Seibston tem na biblioteca virtual da universidade, junto com o Current. Então, deem uma olhadinha nesses capítulos de agressão cirúrgica. Deem uma olhadinha no GOF também, ou num outro livro de fisiologia da disciplina de vocês, e relembrem isso, as alterações sobre glicemia, insulina, glucagon, sobre essas coisas. Sobre os hormônios tiroidianos também. Então, vamos lá. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Como escreve? Vamos lá. Seibston. E o outro é o Current de cirurgia. E depois eu coloco a foto do livro lá no WhatsApp nosso, tá ok? Para vocês verem qual livro é. Oi? Não, beleza. Era que eu tinha pedido o nome, você vai mandar depois. Tá, beleza. Perguntas? Mais nada? Tudo ok, a aula foi muito boa. Ó, vamos para a presença? Tchau para vocês, tá? Semana que vem com a professora Aline, à tarde, comigo, turma A, sutura. Eu acho que é turma A, sim. Tchau para vocês.